Certo, vamos criar uma simples paisagem mental. Vocês são pessoas comuns que vivem toda a sua vida como pessoas comuns em Tóquio. No entanto, de um dia para o outro, vocês se tornam canibais com superpoderes, que são constantemente caçados por uma agência que não só usa de uma moralidade extremamente duvidosa, como também possui segredos extremamente sombrios. O que vocês fariam nesse caso? Salve galera, eu sou aquele que se encontra presente e você estará no primeiríssimo vídeo do quadro Recaps Mangá. Se acomode em algum lugar seguro e venha comigo para essa jornada no mundo de Tokyo Ghoul. Um mundo repleto de perigos insondáveis, onde a cada passo, não importando se são humanos ou ghouls, sempre existiriam seres mais fortes que você, muitas vezes querendo a sua morte. Já de cara, encontramos com um estranho sujeito, o qual claramente não teve um final feliz ao olhar para o seu parceiro, e quando menos percebemos, já somos de uma hora para outra apresentados para o nosso protagonista, Ken Kaneki, um jovem de 18 anos que se encontrava naquele momento cursando literatura japonesa, um curso um tanto quanto especializado, mas que serve para nos apresentar algumas das características de nosso protagonista. Ele é um jovem até aquele momento apresentado como sujeito comum, com um grande apreço pela literatura, provavelmente se baseando grande parte de sua própria personalidade e visão de mundo a partir dos textos de alguns dos grandes autores. Kaneki seria um estudante da Keio University, uma prestigiada universidade que, tal como ele, se encontrava também no 20º distrito, uma região extremamente importante para toda a história. Kaneki e seu amigo Hyde, os quais se encontravam em um até então agradável dia na cafeteria Teiko, onde seriam informados a partir de uma notícia da televisão sobre um possível ataque Ghoul, o qual se encontrava assustadoramente próximo onde eles estavam. Hyde comenta que aquele que poderia ter sido devorado era Kaneki, afirmando que as suas práticas diárias, de principalmente ler livros estranhos, o levava a ter um comportamento avulso e afastado de toda a realidade. Kaneki, o qual defenderia o seu gosto, e no entanto não parecia se preocupar sobre as falas de Hyde, como se essas ou fossem comuns, ou apenas fossem oriundas de uma duradoura amizade, não fazia muito além de continuar com seu café. Também podemos ver nessa cena que os Ghouls, mesmo sendo figuras presentes em todo este mundo, parecem ser ainda figuras misteriosas para os humanos comuns. Claro, é normal pensar que o humano em uma condição agradável de vida apenas começaria a pensar sobre coisas mórbidas, tal como os próprios Ghouls, apenas quando estes eram de alguma forma colocados na discussão, o qual no entanto é bem estranho, já que se estamos falando de um mundo onde canibais literais, extremamente poderosos que necessitam de se alimentar continuamente da carne humana para sobreviver de fato existem. Então, ao menos era para existir normas culturais extremamente rígidas, principalmente levando o fato de que os Ghouls, mesmo sendo super-humanos em suas capacidades, são no final idênticos a qualquer outro humano, sendo reconhecidos muitas vezes apenas por outro Ghoul. É simplesmente estranho uma sociedade assim existir. No entanto, alguns malucos criadores de teoria poderiam até ficar felizes caso não fosse deste mundo, já que teorias da conspiração, que acabam por se tornar reais, não seriam poucas se você fosse mais um cidadão como de Tóquio, apenas existindo enquanto que tem que silenciosamente lutar com monstros invisíveis que podem estar apenas a um passo de devorar você e toda a sua família. Após isso, somos apresentados por um breve momento para dois outros personagens, os quais de certa forma serão de fundamental importância durante toda a história, funcionando no entanto muitas vezes como motores, em sentidos opostos, para a própria psique de Ken Kaneki. Hyde, em uma estranha brincadeira, tentando envergonhar o seu amigo, realizaria uma ação lamentável para Touka Kirishima, uma jovem estudante que até aquele momento não se parecia ser apresentado como nada mais que isso, e que parecia tentar sair daquela situação da forma mais calma possível, e no entanto, até então, Hyde finalmente perderia o seu foco na jovem, apenas para perceber que outra moça havia entrado no estabelecimento. Até então, Hyde procurava quem de fato Kaneki estava interessado, pois o próprio amigo, talvez como havia sido deixado claro, nunca pareceu se preocupar com essas coisas. E essa outra jovem questão era Rise Kamishiro, outra grande personagem para toda a trama de Tokyo Ghoul. Após descobrir que essa era de fato aquela em que Kaneki se encontrava interessado, Hyde sairia da cafeteria, e Kaneki, o qual se encontrava lá, e percebendo que a jovem parecia se interessar por um autor que ele também gostava, conseguiu a chamar para sair, se marcando para se encontrar no mesmo dia, no período da noite. Após falar sobre o ocorrido com Hyde, Kaneki iria para sua casa, onde encontraria, em sua televisão novamente, mais novidades sobre o incidente em seu próprio distrito, o que, para o nível da segurança japonesa, era para ser um estranho evento, já que Ghouls, o que conheceríamos mais tarde, poderiam viver de 1 a 2 meses apenas com o corpo, tornando toda aquela situação um caso simplesmente de um sádico Ghoul que parecia matar apenas por diversão.
Finalmente no encontro, Kaneki e Rise pareciam de fato transpassar de forma mútua um excelente primeiro encontro. Contudo, o que de fato todo mundo já imaginava, e que daria gancho para toda a história que se seguiria daqui para frente, era que de fato Rise Kamishiro não só parecia estar brincando com as próprias emoções de Kaneki, como também essa própria era um gol, que pareceu se interessar peculiarmente por ele e por suas capacidades físicas. Ele não era nem gordo, nem musculoso e nem muito magro, o tornando para ela o prato mais que bem-vindo. Após finalmente se revelar e de levar o Kaneki a um nível alto de desespero, já dando as primeiras sensações reais de dor física, a qual Kaneki começaria a passar cada vez mais a partir daqui, ela começaria a brincar com ele, da forma como um felino, tal como os gatos, costuma brincar com as suas presas, revelando a sua Kakune, literais armas formadas por nada mais que carnes extremamente mutáveis a partir de um alto índice de células RC. Células estas que os Ghouls neste universo possuem muito maior quantidade que os próprios humanos. Contudo, o que de fato ela era incapaz de imaginar é que a sua brincadeira teria um fim não com ela devorando mais uma de suas vítimas, mas sim de forma acidental, vigas de aço maciço, as quais estavam posicionadas onde estavam, no alto de um prédio, para uma construção que lá estava sendo realizada, simplesmente despencaram sobre ela, a matando em questão de instantes, mas que milagrosamente mantiveram toda a região onde o jovem Kaneki estava completamente intacta, permitindo assim que ele, mesmo perdendo muito sangue após os constantes ataques sofridos por Rise, realmente sobrevivesse até que os paramédicos provavelmente o tirassem daquele local, o levando de forma mais rápida possível para o hospital. Já no hospital, em um estado extremamente crítico, o médico cirurgião que estava no comando de seu caso decidiu que para salvar ele se realizaria um transplante de órgãos da própria Rise nele, algo que traria consequências catastróficas para ele próprio, mas que naquela situação foi o único caminho encontrado para manter ele próprio vivo. Quando acordou, Kaneki com certeza nunca mais seria o mesmo. A experiência quase morte de ser usado como boneco repercutiria nele até a sua morte. E, no entanto, talvez o trauma mais íntimo deste evento o acompanharia para todo sempre, já que a partir de agora, uma parte de Riz existia dentro dele, o qual lentamente transformaria em um monstro. Aqui já nos é apresentado as primeiras consequências da noite anterior. O médico que teria transplantado os órgãos necessários para Kaneki se encontrava em inquérito, o que no final é algo bem válido, pois além da própria ética médica, estamos aqui falando sobre o que para eles era até então vidas de jovens humanos, e por conta disso, e por conta da obscuridade das informações, nada mais natural que este médico pudesse até mesmo perder a sua licença ou ser até mesmo processado e preso caso a família de Ri se posicionasse, o que de fato, por motivos que nós conhecemos, seria um absurdo. Também vimos que um dos olhos de Kaneki se encontrava transformado. Ele, por algum motivo, a partir daquela cirurgia, acabou por se transformar em uma espécie de meio Ghoul, ou um humano com características Ghouls. E por conta disso, tudo que ele tentava comer acabava por possuir gostos repugnantes e texturas horríveis, uma característica única dos próprios Ghouls, os quais a partir de uma enzima de suas línguas apenas são capazes de se alimentar de produtos oriundos do próprio corpo humano. Ao menos, ele parecia ser até então incapaz de sentir fome, e após mais alguns dias foi capaz de sair daquela instalação. Agora já livre no mundo, essa sua condição não parecia mudar, e quando saiu com seu amigo Hyde para um restaurante americano ao qual os dois pareciam gostar muito antes do acidente, Kaneki chegaria no ápice de sua frustração quando logo após chegar o seu pedido, o qual lembrava ser extremamente bom, ele veria que, tal como todos os outros, aquela carne parecia tão boa quanto lixo, ou merda. Lentamente tudo começaria a se revelar para sua mente, o qual até então parecia tentar negar sobre sua nova realidade, acontecendo até mesmo que ele quase atacaria uma criança na rua por conta da crescente fome que se instaurava em todo o seu corpo. Finalmente, quando já estava quase enlouquecendo por causa da fome, ele em um beco escuro acabaria por encontrar Touka, a qual ele conhecera antes na cafeteria Anteiko, a qual parecia estar sofrendo alguma espécie de assédio por um outro homem. Contudo, antes mesmo que o próprio pudesse ter uma opinião sobre isso, a própria Touka, não se importando com seu entorno, usando suas próprias mãos, cortaria a cabeça do homem ao meio. Seus dois olhos estavam transformados, e ela, percebendo que Kaneki estava ali, o que ele parecia ser uma espécie de Ghoul, até tentaria oferecer uma das mãos para o próprio Kaneki. Kaneki, no entanto, após presenciar sua primeira morte ao vivo, não pareceu aguentar a situação, e mesmo aquele momento sendo o momento ideal para que ele de fato se alimentasse sem matar ninguém, principalmente um de seus amigos e conhecidos, ele simplesmente fugiu, o que é um tanto quanto absurdo, já que ele no final havia saído naquela noite por um motivo bem claro, e mesmo assim, quando presenciou a morte novamente, ele pareceu esquecer do seu plano original para correr de volta para sua casa. Lá,
ele acabaria por jaquear os órgãos de risco e impedir de ser um humano comum? Então, ele simplesmente precisaria os tirar, apenas para descobrir que, não importa o quão forte ele atacasse seu próprio abdômen com uma faca, este próprio simplesmente era incapaz de sentir qualquer coisa, entortando as próprias facas neste processo. Mais tarde, como se tivesse pensado sobre, ele se veria voltando para Touka, com agora uma pessoa humilhada sem esperança que pedia para que ela lhe entregasse alguma carne humana, para que ele pudesse simplesmente parar de sentir a fome que ele vinha sentindo por todo este tempo. Touka, no entanto, se negaria. Ela não conseguia suportar a ideia de que tinha que ajudar um humano, o qual, mesmo transformado em Gol, ainda hipoteticamente, havia conseguido ter uma vida normal e agradável até aquele momento, enquanto que, para pessoas como ela, tudo que ela experienciou até então foi perda e morte, apresentando também os investigadores Gols em sua fala, uma organização que tem como fim último o extermínio de todos os Gols. No entanto, o Sr. Yoshimura, o qual nos era apresentado até então como o dono e o gerente Danteiko, viria em auxílio de Kaneki, advogando pelo próprio, e no final lhe entregando um pedaço de carne para que ele pudesse se alimentar, ele oferecendo ajuda sempre que fosse necessário. Aqui nós vemos que os Gols, ao menos os Danteiko, parecem manter uma política de camaradagem contra os Gols, o que, no entanto, faz muito sentido, pois antes dos eventos deste mangá se iniciarem, o Distrito 20 era até então uma das regiões mais seguras de toda Tóquio. Nosso querido Kaneki, em sua sabedoria limitada, simplesmente negaria mais uma vez a sua atual situação, para começar de forma abrupta a testar literalmente todos os alimentos que ele podia encontrar em sua residência, o que, no entanto, não se revelaria como completamente inútil, já que o café, o bom, delicioso e energético café, parecia que, para a sua bênção de Deus, era capaz de esconder o gosto repugnante das coisas, sendo, no entanto, mesmo inútil nesse sentido, já que Gols passam uma hora a comer comida feita para humanos. Eles ainda eram capazes de beber café puro, sendo a única outra comida que eles pareciam ser capazes de se alimentar. Nessa parte, quando ele teria ido comprar ainda mais café, encontramos outro personagem importante para a história, Nishiki Nishio, outro jovem Gol que se revelaria quando Kaneki, ao buscar um curioso cheiro que o lembrava de sua infância, apenas cairia em um beco sem saída, onde o Gol, o qual nunca antes havia sido apresentado, se encontrava se alimentando de um humano. Nishiki Nishio, afirmando que este era seu território de caça, simplesmente decapitaria o Gol com um chute, apenas para no final notar Kaneki, e não o matando instantaneamente. É até bastante curioso que Nishiki Nishio teria sido capaz de matar um outro Gol com apenas um chute. Isso nos mostra que Gols parecem, tal como os humanos, possuir níveis distintos de capacidades físicas, sendo essas muito provavelmente ligadas ao tipo de sua Kagune e também à quantidade de células RC que estes próprios possuiriam. Nishiki acusaria Kaneki de estar adentrando seu território de caça, e se não fosse por Touka, a qual negaria essas acusações, já que aquele originalmente era o território de caça de Rize, Kaneki muito provavelmente teria sido ferido pelo próprio Nishiki ou mesmo morto. No entanto, Touka, vencendo em uma rápida luta, faria com que Nishiki iria embora, deixando apenas Kaneki e Touka perto do cadáver. Touka notaria que Kaneki ainda não havia comido a carne que Yoshimura havia lhe entregado, e percebendo isso, ela docemente, de forma bem carinhosa, para dizer o mínimo, teria simplesmente forçado a comer uma parte daquele corpo. E ela, no final, apenas estava querendo ajudar, já que ele foi um humano, como Yoshimura havia falado para ela, ele agora era uma espécie de Gol, estava confuso e não sabia o que fazer. E era trabalho da Antei para ajudar esse tipo de gente. Tudo, Kaneki, novamente sua infinita sabedoria, externalizaria toda a sua incompetência como ser sapiente, chamando Touka e todos os outros Gols de absolutos e puros monstros, por seres obrigados desde a infância a comer da carne humana apenas para continuarem vivos. Esta retrucaria a completa inexistência de um lugar para um ser que existiria entre o humano e o Gol, e sairia sem fazer muito mais. Sem falar muito sobre isso, Kaneki simplesmente, agora com um pouco mais de consciência por ter se alimentado, mesmo de forma forçada, não importa o que havia sido, tenta voltar para sua rotina, indo no dia seguinte para a universidade onde estudava e onde vinha faltando já há várias semanas. Lá, ele encontraria Hyde e alguns de seus conhecidos. Contudo, o principal ponto deste evento foi que Nishiki, o próprio Gol que ele quase o matou na noite anterior, parecia ser um membro do comitê dentro da própria universidade, como também um aluno dentro do Instituto da Farmácia. Esse parecia estar em contato já há algumas semanas com Hyde, e provavelmente reconheceu Kaneki, começaria um grande e prolongado teatro. Eles acabariam por seguir para comer algo,
Saindo daquele local, e quando Kaneki menos esperava, Nishiki chutaria Hyde, não ao ponto de o matar, mas sim o jogando a vários metros de distância, fazendo com que ele perdesse completamente consciência. Após isso, um jogo psicológico se iniciaria, com Nishiki acusando Kaneki de planejar há anos comer o próprio Hyde, com este próprio atacando brutalmente tanto Kaneki quanto a Hyde, o qual era nada mais que um humano comum, e por isso não suportaria muito mais do que já havia sofrido. Isso tudo acabaria por desbloquear algumas memórias de infância do próprio Kaneki, aonde ele, como um garoto mais retraído, acabaria por conhecer Hyde e ver nele um oposto que poderia o complementar. Tudo isso desencadearia na primeira transformação de Kaneki, onde não queria a morte de seu amigo e, extremamente enfurecido com tudo o que estava acontecendo, sua Kagune finalmente se ativaria, a qual parecia ser uma espécie de cópia da Kagune da própria Rise. Essa parecia, mesmo sem nenhum treinamento, ser extremamente poderosa, flexível e com uma habilidade mágica de regeneração. Isso faria com que ele conseguisse, de certa forma até que facilmente, derrotar Nishiki, e após isso, a sua fome acabou por se intensificar ainda mais, fazendo com que, por não ter comido quase nada desde que ele se transformou, ele quase de fato se tornaria aquilo que Nishiki ocupava de ser, pois ele teria se alimentado de Hyde se não fosse por Touka, a qual conseguiria o derrotar por condições inexistentes de conhecimento de luta, por estar além da sanidade, salvando Hyde no processo, por ver nele em Kaneki um espelho para o próprio relacionamento que ela tinha com um amigo humano. Finalmente, Kaneki acordaria já no segundo andar de Anteiko, descobrindo que tanto ele quanto seu amigo estavam bem. Ele descobriu também que eles haviam lhe alimentado enquanto que ele estava desacordado, finalmente levando seu estado de consciência para um nível controlável, e Yoshimura, qual parecia querer lhe ajudar, lhe daria a lição de que ele precisava naquele momento, pois se continuasse seu caminho, tudo que encontraria seria morte e destruição, tanto para ele quanto para aqueles em sua volta, e por conta disso, Yoshimura lhe propõe que ele trabalhasse na Anteiko, para que lá ele pudesse aprender como um Gol vive e que eles ao final não são apenas monstros. Também é mostrado Touka, enfaixado e com algumas feridas, as quais, levando em conta a capacidade regenerativa dos Gols, mostra que, mesmo sendo a primeira luta de Kaneki, e este havia acabado de se tornar um Gol, por conta da Kagune da Isa, ele ainda era extremamente forte ao se comparar com um Gol comum. Somos então, neste momento, apresentados inicialmente para duas figuras, dois homens, um homem e um velho, os quais parecem usar sobretudo cinzas e que procuram uma família. Até este momento não sabemos quem eles são. No entanto, a história corta para Kaneki, agora em seu novo trabalho, aprendendo a como preparar um café para que possa ser de fato servido no Anteiko. Pensando que os Gols apenas são capazes de tomar café dentre todas as outras coisas, então é esperado que eles possuam uma experiência até que alta para o próprio gosto do próprio. Hyde finalmente aparecendo na cena, e descobrimos a partir dele que Touka Yoshimura teria inventado uma história de acidente de carro. Felizmente, Hyde havia perdido grande parte das memórias daquele evento, e por conta disso tudo até agora parecia estar indo bem, com ele até mesmo chamando a própria Touka para um jantar como forma de retribuição. Contudo, Touka rapidamente alertaria Kaneki de que caso Hyde de fato descobrisse sobre o que ele era agora, e sobre o que Anteiko se baseava, ela definitivamente mataria Hyde, sem pensar duas vezes. Após isso, Yoshimura entregaria um copo de açúcar marrom para Kaneki, pois este até então parecia repudiar a ideia de estar se alimentando de uma pessoa. Logo, ao menos quebrando todas as características que esses fragmentos de carne traziam de um ser humano para serem misturados no café, ele ainda poderia os utilizar, no entanto, apenas para saciar momentaneamente sua fome, mas nunca acabando com ela de fato, o que teria apenas sido possível com grandes quantidades de carne humana. A partir disso, uma mãe e uma filha acabam por chegar em Anteiko. De sobrenome Fueguchi, eles pareciam ter notado que Kaneki parecia ser o novo funcionário de lá, mostrando para o próprio que muito provavelmente eles eram de fato Gols. O que parecia ser o caso, já que essas estavam lá para se encontrar com o gerente, para poderem pegar um pacote, o qual no final se tratava de carne humana, isso se devendo pelo fato de que alguns Gols de fato pareciam serem incapazes de caçar outros humanos, tanto por motivos físicos, mas também enquanto que seres sapientes, o próprio ato de matar outro ser sapiente, mesmo que como uma forma de sobrevivência, e mesmo que este ato fosse incentivado desde a infância por vários motivos, ainda assim parecia ser evitado por alguns. Em outra cena, vemos que o CCG que antes estava no Anteiko tentou atacar um homem que teríamos visto logo antes, de sobretudo cinza, o qual, no entanto, acabou por se revelar como um agente da CCG. Uma comissão de Gols criada com o único intuito de exterminar Gols.
Ao menos era isso que nos era apresentado até este momento. No entanto, mesmo se não fosse o caso, e mesmo se os Ghouls não serem capazes de existir além da caça aos humanos, é normal pensar que os humanos, ainda que em maior porcentagem, ainda assim teriam as suas medidas naturais de defesa, sendo essa comumente essas agências, geralmente nacionais, que lidam com os Ghouls daquelas regiões. Também descobrimos o nome daqueles dois indivíduos, sendo esse Kuriomado, o qual seria o investigador sênior, o qual também seria o superior de Kuriotaro Amon, o investigador de primeira classe. Nessa outra rápida cena, somos rapidamente apresentados para mais um personagem, o qual se encontrava espiando aqueles outros dois agentes da CCG. Mas logo mais, voltamos para o núcleo de Kaneki, o qual seria enviado pelo Yoshimura para adquirir uma máscara, um equipamento fundamental para Ghost. Touka, mesmo não querendo, seria enviado com ele, já que Kaneki nas falas de Yoshimura acabaria por se perder enquanto que tentava encontrar o estúdio de Uta e também muito provavelmente se assustaria com o próprio. Logo mais, eles acabariam por se encontrar no metrô, agora com Touka com roupas mais casuais, o que fazia estranhamente Kaneki sentir um leve sentimento de calma, já que isso o fazia pensar que ele não estava mais no trabalho, nem lutando pela sua própria vida. Após várias ruelas e curvas, Kaneki e Touka finalmente chegariam no estúdio de Uta, o qual, logo após eles chegarem, estudaria Kaneki, se jogando para cima dele sem que ele notasse, mas que não parecia ter outras intenções além de um susto mais casual possível. Uta começaria após isso a fazer várias perguntas para Kaneki, sobre o porquê ele usar um tampão de olho e muitas outras, o que curiosamente foi respondido por Uta, quando Kaneki respondeu do porquê ele usava, relativo obviamente à sua fome incontrolável, era que ele apenas não precisava sentir fome, o que no entanto acaba por me lembrar de os próprios vampiros de Entrevista com o Vampiro, onde possuem pensamentos semelhantes quando perdiam completamente aquilo que os fazia humanos. Mas enfim, voltando para a história. Após várias outras perguntas, Yuta pergunta sobre o que Kaneki achava de Touka. Esse jeito para responder, Yuta definiria como uma pessoa que parecia viver em uma corda bamba e fina, já que não só constantemente colocava sua vida em risco ao se expor todos os dias na Anteiko na escola, como também parecia se esforçar para fazer com que os outros Ghouls de sua volta pudessem viver melhores, quando todas as suas medidas e a sua personalidade tivessem sido terminadas de serem catalogados por Yuta, o qual utilizaria destes dados para o inspirar na construção da máscara de Kaneki. Kaneki, a partir de Touka, finalmente descobriria o motivo dele precisar usar uma máscara, o qual era de forma mais óbvia possível para esconder a sua identidade da CCG. Uma hora de combate chegaria, e esse momento parecia ainda mais urgente agora, pois dois agentes da CCG estavam agora finalmente caçando Ghouls dentro do Distrito 20, o qual, a partir do discurso de Uta, essa era basicamente a região mais segura de Tóquio, tanto para Ghouls quanto para humanos, sendo o Distrito 1 ao 2, 3 e 4 os mais perigosos, e o Distrito 13, aonde Uta mesmo teria nascido, considerado como uma completa anarquia. Alguns dias após Kaneki ir fazer a sua máscara, Kaneki, agora finalmente na universidade de volta, se encontraria conversando com Hyde, o qual naquele momento notou que Kaneki parecia estar bem mais saudável que antes. Tudo isso por conta do açúcar da carne que Yoshimura fez para Kaneki, o qual, curiosamente, esse próprio estranhamente parecia completamente ignorante a respeito das propriedades do próprio açúcar de carne, esquecendo completamente o fato de que ele era até então apenas capaz de saciar a sua fome com carne humana, obviamente. No entanto, a namorada de Nishiki Nishio, com uma aparência cansada e preocupada, entregou para Hyde um CD sobre o festival da universidade, e Hyde, quando indagou sobre aonde o Nishiki estava internado, ela negou responder, saindo de uma forma pesada e estranha, não tão diferente da forma como ela havia entrado. Isso claramente fez Kaneki ter alguns pensamentos sobre o caso, como se, talvez até ela mesma, fosse um Ghoul. No entanto, ao chegar no trabalho, Yoshimura pediria, por conta de Touka estar em um período importante de provas, ela acabou por tirar uma licença do trabalho, e por conta disso não tinha ninguém mais para ajudar Yomo, aquele personagem que vimos antes espionando os Dolphs, sendo Dolphs um sinônimo para os agentes da CCG, para ajudar a pegar mais suprimentos para os próprios clientes. Kaneki, no entanto, como sempre, esboçou aquela reação exagerada de sempre, se negando a matar um ser humano. Não importa que isso nem havia sido falado, é óbvio. Bem, o Kaneki é escrito de uma forma tanto quanto meio tosca, mas fazer o que? Esse mangá é muito bom, mas enfim. No entanto, Yoshimura falaria que ele não precisava matar nenhum humano, e por conta disso, já de noite ele finalmente descobriria Kyuto saindo com ele de carro para uma área pouco movimentada de uma estrada nos pés de uma montanha, onde
Após pararem, Kaneki geralmente seria capaz de simplesmente cair de um penhasco. Felizmente, o seu corpo pareceu tornar quase que indestrutível, e agora, ele por alguns instantes, só conseguia pensar aonde ele estava. No entanto, após o homem descer em um grande controle sobre seu corpo, Kaneki e ele encontrariam finalmente o que pareceria ser o caso de corpos de pessoas que se suicidaram naquele local, os quais, por conta da limpeza que Anteico realizava, parecia ficar bem fora do radar das autoridades, permitindo assim que Anteico no final adquirisse suprimentos sem de fato machucar as pessoas. Claro, muitos ainda caçavam, tal como o próprio Yomo ou mesmo a própria Touka, mas Anteico permitia que alguns ghosts pudessem ter uma vida o mais normal possível. Finalmente voltando, agora com o corpo dentro do carro, Yomo pararia para encontrar a mesma mulher que há poucos dias havia pedido ajuda para Yoshimura junto de sua filha. E neste momento, nós descobrimos que ela não só parecia estar sendo investigada, porque talvez pudesse ser uma situação complicada, como também descobrimos que o marido dela havia acabado de falecer. Já no núcleo dos Dovos, Amon e Mato se encontravam em uma reunião com os outros Dovos do Distrito 20, os quais pareciam estar falando exatamente do caso da mulher, a qual teria sido seguida, indo visitar aonde sua esposa estava enterrada. Amon, querendo interligar ambos os suspeitos, confirmando que o morto fosse de fato um Gol, indicou que eles abrissem o caixão para analisar o corpo ou qualquer pista que os pudesse levar para uma prova mais conclusiva. No entanto, os agentes do Distrito 20 achariam tudo extremamente antiético, mas nesse momento, Amon, um espírito jovem um tanto quanto absurdo, se autodeclarando como a própria justiça, ao menos declarando à instituição que ele estava com uma moralidade encarnada, decidiu que, mesmo não sendo visto com bons olhos, realizaria tudo isso, onde encontraria de fato a máscara do próprio, a qual havia sido deixada lá pouco antes pela própria mulher que o visitara, não só confirmando que esse de fato era um Gol, mas ligando ela e a sua filha como possíveis Gols, o que no final para a CCG era mais que suficiente para as matar. Já no dia seguinte, enquanto Kaneki continuava com seus trabalhos no Anteico, somos apresentados a mais personagem, Koma, o qual parecia estar ajudando Yoshimura enquanto que Touka ainda estava de licença. Kaneki acabaria por entrar onde Hinami se encontrava se alimentando, a qual acabou por assustar Kaneki, pois estava completamente sujo de sangue. Kaneki, no entanto, seria compelido por Koma para voltar e pedir desculpas, e lá, ele acabaria por contar para ela que ele antes era um humano comum, mas que acabou por se tornar um Gol do que um humano após um estranho evento em sua vida. Ele também descobriu que ele parecia bastante interessado na literatura de sua autora preferida. No entanto, quando descobriu que ela era fracamente capaz de ler, ele teria parado tudo o que estava fazendo antes, apenas para ficar com ela, ensinando o máximo possível dos símbolos e palavras das curtas histórias que ela lia. Enquanto isso, sua mãe, Yoko, se encontrava com o gerente, Yoshimura, e conversava com ele de que ela e a sua filha começariam a viver por si próprios, utilizando da forma como Yomo adquiria corpos para sobreviver. Yoshimura falaria que Yomo passaria para ela alguns bons locais para adquirir esses suprimentos, e ela e a sua filha finalmente se despediriam de Anteico. Contudo, seu destino já estava selado desde o momento que ela foi para a cova de seu marido, e por conta disso, enquanto andavam pela chuva, Dove já esperava que ela passasse por lá, rapidamente a cercaram. Que ele interceptava seria de fato Mado e Amon, e Ryoko, percebendo que não tinha mais nada para fazer, pois eles próprios haviam encontrado a máscara que ela enterrou no dia anterior, ela mandaria Hinami, sua filha, correr o mais rápido que pudesse, enquanto que ela própria ativaria sua Kaguni, para tentar comprar o máximo de tempo possível para sua filha. Kaneki, que saiu do trabalho, escutou algumas pessoas que iam de um lado para o outro conversando sobre que eles até então nunca haviam visto um Gol, e que elas pareciam extremamente humanas, isso até elas se transformarem. Preocupado, indo na direção contrária, Kaneki seria de fato capaz de chegar a tempo, encontrando Hinami e se escondendo a vários metros, enquanto que tentava se esconder dos Dovos. Ryoko, a qual no entanto parecia nunca haver lutado na sua vida, era completamente capaz de manter um confronto com os agentes, e rapidamente foi subjugada. No entanto, ela não viveria muito a partir daí, já que, antes de terminar uma mensagem para Hinami, Mado, o agente sênior, simplesmente decapitou a sua cabeça, acabando por fim com a história de Ryoko.